Em 1 Samuel, no capítulo 2, do versículo 1 ao 11, diz assim: A oração de Ana. Então Ana orou assim: Meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. A gente vê aqui a oração de Ana. Ana era estéril e Ana ela não poderia gerar filhos, mas então o Senhor a abençoa e ela gera Samuel, que é o futuro profeta que vai estar no período de Saul e de Davi também, o Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus. E Deus, ele é muito fiel com Ana. E não somente com Ana, mas com Samuel, com a sua descendência. E Deus, ele é muito perfeito. Aqui a gente vê Ana exaltando e engrandecendo ao Senhor. Ana, ela fala sobre o amor de Deus, sobre a grandeza de Deus. O quão grande ele é, o quão glorioso ele é, como ele é perfeito. E ela se diminui. O Senhor faz ela entender que aqueles que não têm nada, que se engrandecem, que se exaltam, Deus humilha. E aqueles que passam fome, aqueles que são pobres, Deus exalta. Deus faz sentar-se com príncipes. Mas o Senhor diz aqui não somente em relação a uma pessoa rica e a uma pessoa pobre, mas o Senhor diz em relação a pessoas que estão mortas e vivas espiritualmente. Quando a pessoa ela conhece a Cristo Jesus, ela entende a sua pobreza, a sua fraqueza, a sua fragilidade. E isso não é só, para pessoas que são de fato pobres e humildes, mas para pessoas que são até mesmo têm alguma condição financeira, são ricas. Para essas pessoas que são ricas, ou até mesmo as pessoas que são fortes, digamos assim, todos, mesmo nessa situação assim carnal, digamos assim, a pessoa ainda assim, quando ela conhece a Cristo, ela vai entender a sua fraqueza, a sua fragilidade e também a sua pobreza. A pessoa pode ser o mais rica que for, mas ela é pobre, talvez não fisicamente, mas interiormente, entende? E o Senhor, ele fala que aquelas pessoas que se engrandecem, porque muitas das vezes as pessoas ricas, elas são tão fartas das coisas deste mundo que elas acabam não buscando ao Senhor. Elas acham que não precisam de Deus, quando na verdade, ai de nós sem Deus. As pessoas só têm riqueza, as pessoas só têm saúde, só têm tudo que têm por causa de Deus. E se elas não vão buscar a Deus, elas estão querendo o quê? Confiar em sua própria capacidade, depositar sua esperança, sua confiança em seus bens, na sua fartura. Mas o que o Senhor faz? O Senhor faz com que essas pessoas venham trabalhar arduamente para que elas venham sentir a fome, para que as pessoas venham reconhecer que elas nada são sem o Senhor. Já as pessoas famintas são aquelas pessoas que entendem que precisam de Cristo, são aquelas pessoas que, nossa, eu estou faminto de Jesus, eu preciso de Jesus. E muitas das vezes são as pessoas pobres, as pessoas que não têm todos os recursos a qualquer hora e a qualquer momento como os ricos têm. Não é que Deus fala que você não deve ser rico, mas é que o Senhor fala com a gente que a gente não deve agir como uma pessoa rica e esnobe, uma pessoa rica que deve confiar em seus próprios bens. Porque se você confiar no material que perece, você também vai perecer. Mas se você confiar no eterno, que te dá a vida eterna, alegria, e de maneira inexplicável, você vai viver essa vida eterna, você não vai morrer. Mas agora, essas pessoas ricas que têm esses recursos, uma fartura de alimentos, uma fartura de várias coisas, essas pessoas, elas podem até aparentar ter essa fartura. Mas quando é interiormente, espiritualmente, essas pessoas estão famintas. E se essas pessoas permanecerem famintas, as pessoas irão morrer. Mas o Senhor, ele faz o quê? Ele faz com que essas pessoas venham trabalhar arduamente, para que elas venham
sentir essa fome, para que elas vão entender, caramba, eu preciso de Deus. Então você vê a bondade de Deus e a grandeza de Deus. Não é que Deus ele não vai cuidar das pessoas que são ricas, porque quando Deus ele faz essas pessoas serem humilhadas, é porque Deus está cuidando delas. Porque se essas pessoas não fossem humilhadas, elas não teriam a atitude de buscar pelo alimento que é Cristo. Então, quando as pessoas elas são ricas, elas estão confiando em seus próprios bens e farturas, elas não estão alegres, elas estão mortas espiritualmente, o Senhor as humilha e o Senhor as permite entender a importância que elas precisam se alimentar o quanto antes. Elas começam a passar por fome, a se sentirem famintas. Talvez não famintas só, assim, podem ser famintas fisicamente, mas também famintas espiritualmente, entendendo que precisam de Cristo Jesus e dessa maneira elas vão começar a trabalhar pelo alimento. E trabalhar pelo alimento é o quê? Buscar por este alimento. Buscar algo para que venha ter este alimento. E como que a gente faz isso? A palavra de Deus, o Senhor faz com que nós vamos começar a buscar Cristo. Jesus sacia a nossa fome, da maneira que a gente não sente mais fome. No versículo 5 diz, os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. Aqui era estéril, deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. Então, o Senhor ele fala com a gente que aqueles que tinham muito agora trabalham por comida, e aqueles que eram famintos agora não passam mais fome. Aqueles que estavam famintos, eles estavam famintos de Deus, de Jesus. Claro que famintos fisicamente, né? Às vezes pessoas pobres que não têm condições financeiras para comprar alimentos todo momento, mas também famintos espiritualmente. Quando a pessoa reconhece que ela precisa de Deus e ela vê a sua fome por Cristo, e ela começa a se alimentar, ela não vai mais passar fome. E da mesma maneira, as pessoas que se consideram fortes, elas têm uma fraqueza. Quando você vai até o Senhor, você vê um espelho. Você vê tudo em você, tudo aquilo que estava te afastando dele, todas as suas fraquezas, e porque nós dependemos de Deus. Se não fosse Deus nas nossas vidas, o que seríamos de nós hoje? Glória a Deus por isso. E o Senhor ele fala com a gente sobre as pessoas que são fortes fisicamente, mas na verdade possuem uma fraqueza, uma fragilidade. E as pessoas que são fracas são aquelas pessoas que eu preciso de força, mas essa força eu só vou encontrar nele, em Deus. E essas pessoas que são fortes, quando elas Deus permite elas se sentirem fracas. Porque quando elas sentem a sua fraqueza e percebem que elas têm uma fraqueza, elas entendem que eu dependo de algo para que eu tenha força. Esse algo é Cristo. Eu dependo de Deus, eu dependo de Jesus para ter essa força. E não é só força física, mas força espiritual. É você ter intimidade com Deus, estar ligado com Deus a todo momento e estar firmemente com Cristo Jesus. E o Senhor também fala com a gente que Ele guarda os pés dos seus santos e Ele deixa os ímpios em silêncio. O Senhor, Ele usa os seus servos para falar da palavra de Deus. Quanto mais fraco você se enxerga, quanto mais você vê as suas fraquezas e quanto mais você vê que você depende de Deus em tudo, você entende que você depende de Deus em tudo. Deus ele começa a trabalhar na sua vida porque você começa a buscar aquele que você depende, que é Cristo. E então ele começa a te alimentar e te alimentar. De modo que quando você vê as outras pessoas que se consideram fartas, mas na verdade estão famintas espiritualmente, Deus ele vai começar a te usar para você começar a compartilhar deste alimento, do pão da vida. E por isso o Senhor ele guarda os pés dos seus santos. O Senhor ele guarda os pés daqueles que buscam afastar-se daquilo que os afasta de Cristo. Então o Senhor ele cuida dos pés dos seus santos. E ele blinda os seus santos. Ele guarda os seus santos, seus servos, aqueles que buscam o Senhor. Aqueles que se afastam do pecado, aqueles que se afastam daquilo que está afastando eles da presença de Deus. E o Senhor Jesus, ele deixa os ímpios em silêncio. Por quê? Ele guarda os pés dos santos porque os santos vão pregar o evangelho e vão falar da palavra de Deus. Mas agora, os ímpios, eles vão ficar em silêncio. Deus permite eles ficarem em silêncio para eles ouvirem, mas também porque eles não vão saber o que falar. O que eles falarão, sendo que eles não vão falar aquilo que é de acordo com a palavra de Deus, aquilo que vem de Deus. Vocês não vão falar aquilo que o Senhor fala com os seus servos, com os santos. Deus ele fala uma coisa com os santos, mas ele também fala da mesma maneira com os ímpios, sendo que se os ímpios não seguem a palavra de Deus, Deus ele não vai deixá-los em silêncio, porque o que sair da língua deles, da boca deles, não vai ser algo que vem da parte do Senhor. Então,
o Senhor, a gente tem que entender o quão grande é o nosso Deus, como Ele é bom, como Ele é misericordioso, como Ele é perfeito, como Ele é um Deus presente, cuida de todos os detalhes, cuida de tudo. Deus é santo, Deus é soberano. E glória a Deus por isso. Que a nossa esperança, que a nossa confiança venha estar no Senhor e não nas coisas dessa terra, não nas farturas, não nos bens, não nas coisas que aparentemente saciam, não nas coisas que aparentemente vão trazer algum tipo de prazer, algum tipo de fartura. Quando a gente coloca a nossa confiança e nossa esperança nisso, nós vamos ser destruídos, vamos perecer, porque o material perece, mas se colocarmos a nossa esperança, a nossa confiança em Deus, que é eterno, nós não pereceremos, mas viveremos eternamente com Cristo Jesus. E eu queria testemunhar sobre duas coisas que o Senhor tem feito. Deus é muito perfeito, glória a Deus por isso. Nessa semana anterior, eu tinha recebido alguns livros didáticos da minha escola. E assim, em primeiro lugar, Deus ele providencia. Deus ele é santo, Deus ele é fiel. E Deus ele é muito maravilhoso, Deus é perfeito. Deus ele providenciou os recursos, os materiais. A gente recebeu vários livros didáticos, foram grandes livros didáticos, vários livros didáticos, que vão ser ótimos para os estudos, né? E Deus ele é muito bom. A gente vê a providência de Deus nisso. E isso é uma das coisas que eu queria testemunhar. E glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. E outra coisa que eu queria contar também foi na semana que o Senhor ele falou, eu estava com o meu creme de cabelo já no finalzinho. Então eu fiquei pensando, caramba, eu vou ter que comprar um novo creme de cabelo. E aí eu fiquei pensando, nossa, eu vou ter que comprar um novo creme, mas aí e a condição, né, financeira pra comprar um outro creme, né? Então eu tava usando ali o restinho do meu creme, mas ele tava no finalzinho, no finalzinho. E aí então, de repente, a minha vizinha, que é minha líder da igreja, né, glória a Deus por isso, ela falou que ela estava em casa e tipo, ela tava indo fazer algumas compras. E daí veio assim pra ela comprar um creme pra mim. Que era um creme assim que a gente já tinha conversado, sabe? Mas eu não tinha conversado pra ela sobre essa questão de meu creme estar no final. Mas ela falou, a gente tava conversando e ela falou que tinha um creme ali bom. Ela falou, poxa, eu vou comprar um creme pra Rafinha, vou levar um creme desse pra Rafinha. Aí então ela foi e comprou um creme pra mim. E é um creme assim grandão, gente. Um creme assim, muito grande assim, né? Glória a Deus por isso. E então quando ela me deu, eu falei, Deus é muito bom. Porque o meu creme tava faltando e Deus providenciou, entende? Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. A gente vê o cuidado de Deus em tudo. Então, glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Eu só queria testemunhar em relação a isso, engrandecer o nome desse Deus. E a gente vê que Deus ele cumpre as suas promessas e ele é Jeová Jireh, ele providencia, que é algo que o Senhor tinha falado muito comigo, que ele é Jeová Jireh, que ele providencia, e ele tem providenciado. Louvado seja o Senhor. O Senhor, ele providencia. Na palavra de Deus diz que Deus vai suprir todas as nossas necessidades e que nós devemos crer nele, porque tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível àquele que crê. Então, se você crê de todo o seu coração, o Senhor fará. Mas é necessário a sua atitude, é necessário você crer e ter a certeza que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele suprirá todas as suas necessidades. Deus é maravilhoso, Deus é o Deus da providência, Jeová Jireh, louvado e exaltado seja o Senhor, em nome de Jesus. O Senhor tinha falado comigo em janeiro muito sobre isso, que Ele é Jeová Jireh. E ao longo desse ano, né, ao longo desse momento, eu tenho visto assim isso, e glória a Deus por isso. E eu sei que da mesma maneira, o Senhor, Ele tá falando de Jeová Jireh não só comigo, mas com você também. Então eu creio que se o Senhor tá tocando no meu coração para falar sobre isso, é porque Ele também tá falando isso com você. Que talvez você esteja precisando de alguma coisa, mas tenha certeza que Deus vai suprir as suas necessidades. Creia, tenha fé, tenha certeza que Deus está no controle de tudo. E entregue todas as suas preocupações, todas as suas necessidades às mãos do Senhor, porque o Senhor suprirá todas as suas necessidades. Não coloque a sua esperança no homem, no dinheiro ou outras coisas, mas coloque a sua esperança no Senhor e entenda que somente Ele é o único que vai te ajudar em tudo. Deus, Ele é santo, Deus, Ele é perfeito. Deus é Jeová Jireh. Glória a Deus. Deus é o Deus da providência. Deus te abençoe. Fique com Deus. Jesus te ama. E eu também.